Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Louvado seja Deus, irmãos. Hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus há muitos anos atrás. Mas, irmãos, é uma experiência, uma bênção que Deus me deu, um livramento que vocês vão... Tem pessoas que vai até duvidar. Eu já quero dizer, irmãos, que eu não estou aqui para... No meio desse testemunho, eu não estou aqui para falar mal da igreja, nem de ninguém. Eu só vou contar aquilo que Deus fez na minha vida. Irmãos, houve uma época na minha vida que eu tinha meu filho mais velho com 12 anos e a minha filha com 10, o meu filho mais novo com 8 e a minha filha mais nova com 6, porque eles têm diferença de 2 anos. E eu viajei para Minas com todos os 4 e eu comprei 4 passagens para viajar com 4 crianças, mas só que a minha filha tinha 6 anos, eu levei ela no colo, ou ela ficou ali entre os irmãos nas cadeiras do ônibus. Irmãos, e só que antes da minha viagem, eu tinha feito um voto com Deus, tinha pegado um envelope, melhor dizendo. Eu tinha pegado um envelope na Sede Mundial, porque nessa época nós tínhamos ceia do concerto na Sede Mundial. Eu já disse que não estou aqui para falar mal de ninguém, amém, irmãos? E nessa época, eu não me lembro se o Sérgio Sora era dirigente da sede, ou se ele só se ele só tomava conta do culto, não me lembro exatamente. Mas eu sei, irmãos, que o Sérgio Sora fez um voto, mandou nós pegarmos um envelope, porque era assim. É até hoje. Só que naquela época era mais. Então, nós pegávamos aquele envelope para entregar no outro mês da ceia do concerto e tinha um valor determinado ali por ele, né? Foi determinado por ele aquele valor. Irmãos, e eu peguei aquele envelope. Eu quero dizer para os irmãos que a fé que eu tinha naquela época eu não tenho mais. A obediência que eu tinha também naquela época eu não tenho mais. Porque era coisa, assim, muito inexplicável a fé que eu tinha e a confiança que eu tinha. Mas a minha confiança era tão grande porque os meus líderes passavam para mim uma confiança muito grande, não só para mim, né, mas para todos, uma confiança em Deus, né, irmãos? Uma confiança em Deus muito grande. E eu, particularmente, acatava aquela confiança. Não, o meu líder falou, tá falado. Amém? Então, aí, eu tinha fé em Deus. Mas eu acreditava que aquilo que o meu líder falava, estava falado. Irmãos, eu viajei com essas crianças, eu fiz esse voto, né? E esse voto era estipulado valor. E eu me lembro que era bem alto o valor. Irmãos, eu fui lá para Minas, todo o dinheiro que eu tinha estava comigo, dinheiro em espécie. E lá eu lembrei do voto, lembrei do envelope, do voto que eu tinha que devolver. Eu me lembro exatamente, irmãos, que era essa Santa Ceia, foi no dia 18 de janeiro. Eu tinha que sair de Governador Valadares no dia 16, assim eu fiz. Dia 16, dia 17 eu estava aqui, porque dia 18 era o dia da Santa Ceia. E eu não podia perder a Santa Ceia. Não porque eu era obrigada, não. Mas é porque a minha obediência com Deus, o meu negócio era com Deus, em respeito da Santa Ceia. Mas... irmãos, se eu comprasse 4 passagens para viajar com 4 crianças, eu iria ficar sem dinheiro para pagar o voto. Eu não podia ir na Santa Ceia, porque quem não tinha o voto, até entrava. Mas era meio assim, aquela coisa meio esquisita, e depois... deixa para lá essa parte, né? Todo mundo, a maioria sabe o que eu tô falando. Mas, irmãos, e eu aí... mas eu tinha
aquela coisa comigo que eu tinha que ser fiel. Eu tinha que devolver meu voto. De um jeito ou de outro, eu tinha que ter o dinheiro para me devolver meu voto. Então, eu acabei não comprando as passagens. Eu comprei 2 passagens para viajar com 4 crianças. Irmãos, eu vou acelerar porque eu não gosto de um vídeo longo. Irmãos, e eu entrei no ônibus ali, em Governador Valadares, com essas 4 crianças. O ônibus tinha lugar para todo mundo sentar. Só que a última parada é em Caratinga, que é o lugar que mais pessoas, que o ônibus fica completo de pessoas, né? E ali é o ponto do motorista e acabou. É a última parada. Irmãos, quando chegou em Caratinga, as minhas crianças que estavam sentadas, agora não tinha mais lugar para sentar. O motorista perguntou, mas a senhora, quantas passagens a senhora comprou? E ali me perguntou, eu falei para ele, pronto, o motorista me perguntou. Só que depois, aí então ele fez o seguinte, ele chamou o fiscal foi conversaram junto, e o fiscal me perguntou porque eu não comprei as passagens suficientes para viajar com as crianças, porque eu não tinha dinheiro. Eu falei que sim, que é porque eu não tinha dinheiro. Mas eu falei para o Senhor, eu não estou mentindo, realmente eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro que eu tenho está no envelope, é o meu voto que eu tenho que devolver para Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu não faria isso. Não por desobediência, mas... Não por desobediência, mas hoje eu entendo que eu não devia ter... eu devia ter feito o que eu fiz pela fé. Mas hoje eu não faria isso, não teria coragem de... como que eu tenho que explicar para os irmãos? Eu não teria coragem de ser atrevida, né? De ser atrevida com Deus a tamanho ponto. Mas, irmãos, e aí... O motorista ficou bravo, só que ele não me desacatou. Mas eu percebi que ele ficou bravo. E aí o fiscal veio, conversou comigo, me fez essa pergunta. Eu falei para ele que realmente eu não tinha dinheiro. Mas eu não tinha mesmo, o dinheiro estava no voto. O dinheiro não era meu, o dinheiro era de Jesus. Aí, meus irmãos, o fiscal pegou e fez o seguinte. Conversou com os passageiros que estavam dentro do ônibus e... Aquele que aceitava, né, se alguém aceitava descer e pegar o próximo ônibus, que estava vindo 20 minutos depois, para deixar que eu me acomodasse com as crianças. Irmãos, mas quando esse reboliço começou a acontecer, vocês pensam que eu fiquei preocupada? Não, eu confiava em Deus. Eu confiava que aquilo que eu estava fazendo estava certo, aquela forma que eu estava agindo estava certo. E Deus me honrou pela fé, viu? Então, irmãos, ele conversou com uma senhora, que já não era tão novinha, mas ela estava viajando sozinha, e um rapaz, que era mais novo, assim, tinha uns 30, 35 anos, desceram do ônibus, e ele falou assim, essa senhora não vai ficar desamparada, o rapaz pode ficar no bar, pode ficar onde ele quiser, mas essa senhora vai ficar comigo ali na minha salinha, tomar um café comigo, e no próximo ônibus ela vai embarcar, no próximo carro que vier, eu vou colocar ela no próximo carro, e ela vai para o Tietê, em São Paulo. Ela não vai ficar desamparada. Falou para todo mundo lá. E ainda falou para o motorista. Irmãos, e os dois desceram para pegar o próximo carro. Mas não desceram bravo, não. Concordaram. Tudo bonitinho ali. Na paz, tudo bonitinho. E o motorista teve que abrir embaixo para pegar, né, o bagageiro lá para pegar as malas deles. E aí foi assim que aconteceu. E aí, o fiscal ainda conversou com pessoas que estavam perto de mim, na minha frente, sentados nos poltronas na minha frente, para que eles passassem para o meio do ônibus, do meio do ônibus para trás. E nas outras poltronas que estava desocupada, para poder deixar as 2 poltronas que estavam na minha frente, para mim colocar as crianças para ficar perto de mim. Irmãos, eu estava sossegada, estava tranquila, confiando em Deus. Eita, irmãos, esse tempo não volta mais, porque nem eu consigo ser mais assim. Eu não consigo ter mais essa confiança. Por causa de tanta coisa, né, irmãos? De tanta coisa que já aconteceu, tanta coisa que acontece, eu não estou dizendo na vida de ninguém. Estou dizendo na minha vida.
E, irmãos, eu cheguei no Tietê, os meus filhos dormiram, né? Eu coloquei a pequenininha junto comigo, o maiorzinho, eu coloquei, sabe como que é mãe, né? Mamãe segura o filho grande aqui, assim, seguradinho aqui na mão que não solta. Pode até dormir, mas ele não cai. E ali, irmãos, eu coloquei o meu de 8 anos, né? Meu filho que eu tenho hoje, oh meu Deus, uma bênção, meu filho. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Irmãos, quando eu falei bênção, é bênção mesmo. Não é que meu filho é ruim, filho, não. Tô dizendo uma bênção, meu filho, porque não me dá trabalho para nada, graças a Deus. Naquilo que eu preciso, ele tá sempre para me ajudar, amém? Aliás, todos os meus filhos são assim, né? Mas eu peguei, irmãos, deitei ele, né, com a cabecinha pros meus pés e coloquei as cobertinhas, né, que a gente leva aquelas cobertas, porque às vezes faz vento, frio. Peguei, coloquei a cobertinha assim no chão do ônibus, deitei ele, coloquei a minha bolsa, coloquei a cabeça dele ali na minha bolsa e prendi a cabeça dele ali, o pescoço ali, no meu pé ali, nos meus pés. Não soltei de jeito nenhum. O ônibus vai pra lá e vem pra cá e a cabecinha do meu filho segura ali nos meus pés. Irmãos, eu dormia, eu cochilava com a cabeça do meu filho presa nos meus pés e não soltava. E ali ele dormiu, gostava bastante de dormir. Ali ele dormiu e eu segurei a pequenininha nos braços. Chegamos em São Paulo, na rodoviária do Tietê. E ali peguei os meus filhinhos em fila, cada qual com a sua mochilinha. Peguei outro ônibus, cheguei na minha casa. Peguei mais 2 ônibus. Cheguei na minha casa, 3 horas da tarde eu estava na minha casa, isso no dia 17. Quando foi no dia 18, isso foi no sábado. No dia 18, que era num domingo, era a ceia do concerto na sede mundial. E lá vai eu para a sede mundial. Meus irmãos, oh glória a Deus, que maravilha. Irmãos, era muito lindo, era muito gostoso, porque a gente era mais inocente. Eu já falei isso para os irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu achava que todo mundo dentro da igreja era santo. Eu achava que... Eu não sabia de muita coisa que acontecia no meio dos crentes. Eu não sabia que os crentes pecavam tão grave. Eu ouvia os irmãos falar assim, que crente pecava, pecado é que nós somos ser humano, a gente tem pecado, assim, os irmãos explicavam como que era, mas eu não sabia que tinha gravidade no meio de cristão, não. Depois, com o passar dos tempos, que eu fui saber e fui observar que existe muita gravidade no meio dos cristãos, principalmente hoje. Então, irmãos, hoje, e para mim, irmãos, foi uma bênção muito grande, porque eu recebi pela fé e Deus me deu vitória. Mas em momento nenhum eu fiquei preocupada. Inclusive, nessa época, minha mãe era viva, minhas irmãs estavam todo mundo junto lá ainda, ficaram preocupadas. Meu Deus, essa menina vai ser tirada do ônibus. Quando ela não verem que ela não tem dinheiro, não tem poltrona para sentar essas crianças, vão tirar ela com essas crianças, vão deixar perdida por aí. Eu falei, gente, fica sossegado, eu tenho um Deus que cuida de mim. Irmãos, a minha fé era muito grande. Que pena. Eu não tenho essa confiança hoje, não tenho. Não tenho, porque não é por causa de ninguém, não, por mim mesmo. Amém? Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje, eu ia achar que eu não iria passar vergonha. Na verdade, eu não passei vergonha, porque eu fiquei sossegada. Mas eu ia ter medo de passar vergonha, só por causa de dar uma oferta na igreja. Hoje, eu deixaria de dar oferta para a igreja com medo de passar vergonha, mas naquela época não. Eu não tive medo, eu não tive pavor nenhum. E Deus me deu vitória, irmãos. Irmão, Deus honra nós pela fé. E Deus não me abençoou só nisso, não. Deus me abençoou muito mais, porque eu cheguei aqui e as minhas patroas que eu trabalhava para elas, já estava todo mundo aqui desesperado, pensando que eu não ia voltar mais. Porque eu sempre trabalhei de faxineira, né? Pensando que eu não ia voltar mais, não ia mais na casa delas. E ali, Deus ainda me deu ali a oportunidade de eu voltar para os meus serviços. E eu trabalhava quase todo dia e tinha meu dinheirinho, né, para ajudar na minha casa, ajudar meus filhos. Irmãos, eu já falei demais, 15 minutos. Os irmãos me aguentam, me aguentam contando as minhas bênçãos. Irmãos, eu tenho muita experiência para contar para vocês. Eu prefiro, irmãos, estar aqui contando minhas experiências que eu tive com Deus, do que muitas vezes agora
tentar arrumar a casa dos outros, porque o Senhor falou para mim, deixa a casa dos outros, não mexe na casa dos outros, arruma a sua, cuida da sua, né? Eu tenho que cuidar dessa casa, porque da sua casa cuida você, diz o Senhor, cuidará ou não. Se você cuidar, amém. Se você não cuidar, para mim, amém também, porque eu tenho que cuidar da minha, porque muitas vezes eu falho em cuidar da minha. Então, para que eu vou cuidar da sua? Foi Deus que falou para mim, cuida da sua casa. Que da casa dos outros, cuida eles ou não. Amém, meus queridos? Quando eu começo a falar, eu quero falar bastante quando eu falo de Jesus, das bênçãos que Deus deu. Depois eu vou voltar para contar mais milagre para vocês, vocês vão ver. Fiquem com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos.